que você apoia o presidente Jair Bolsonaro? Por que eu apoio? Sim. Por que você, assim, por que você vê que ele é um bom nome? Olha, uma das coisas principais para se apoiar alguém é você olhar naquilo que a pessoa acredita e aquilo que a pessoa está fazendo, né? Então, o que acontece? Hoje nós temos uma guerra muito grande, quando às vezes as pessoas falam assim, é uma guerra da direita contra a esquerda. É muito maior do que isso. Se as pessoas forem olhar, a esquerda, ela não é só uma esquerda. A esquerda, ela batalha com ideologias totalmente contrárias àquilo que a gente acredita. Eles batalham a favor do aborto, eles batalham a favor da destruição da família, eles batalham a favor de tantas coisas que não fazem parte do nosso ideal, não fazem parte daquilo que nós acreditamos. Um dia eu estava conversando com o Nicolas, que é amigo meu, ele que é vereador, e ele falou assim, olha, as pessoas precisam compreender que Jesus não está como candidato a presidente da República, que a gente precisa eleger um político, e que a gente não vai eleger políticos perfeitos. Nós não estamos elegendo um pastor, irmão. Nós estamos elegendo alguém que é político para entrar naquele lugar. Então, a política, eu creio que normalmente a gente sempre vai ter que batalhar pelo menos pior. O Bolsonaro tem os problemas dele, ele tem o jeito arrogante, às vezes muitas pessoas olham o jeito de falar, daquele momento, mas é o jeito dele. Cada pessoa, dentro da sua casa, as pessoas são diferentes. Todo mundo é diferente. Eu olho para o Bolsonaro, eu gosto do jeito de liderança dele, eu lidero pessoas. Eu lidero um trabalho com adolescentes que eu lidero 200. E eu viro para eles e falo assim, olha, é difícil liderar 200, que todos são cristãos, estão indo para o mesmo céu e estão querendo o mesmo objetivo. Agora imagina liderar uma nação onde 50% quer te matar. 50% não quer nem olhar na sua cara e te chama da pior pessoa que existe no planeta Terra. Não é fácil. Não é fácil liderar. Eu acho difícil liderar com gente, todo mundo a seu favor. Imagina liderar com metade do Brasil contra. Então, eu tenho convicção de que um presidente não consegue mudar uma nação por completa, porque é muito problema, é muita dificuldade. A hora que você olha um presidente assumir uma nação, você vê que a pessoa já pega o país com 10 bilhões, estou usando um exemplo assim, mas 10 trilhões de déficit de dinheiro. Então a pessoa vai ter que ter um jogo de cintura. Um presidente que assumiu em meio a uma pandemia. Irmão, nem a gente conseguiu lidar dentro da nossa casa com uma pandemia. Então, assim, é pandemia, é gente contrário, é aquele monte de coisa. E você olha o tempo inteiro. O presidente Jair Messias Bolsonaro, o tempo inteiro, eu acredito na família, eu acredito em Deus, eu acredito na juventude, eu apoio isso aqui. Então acontece, aquilo que a gente acredita é o que ele está dizendo que acredita. É o que ele está fazendo. Eu consigo olhar e ver inúmeras coisas boas. Claro que se tem muitas coisas para melhorar, tem, mano. Foi 4 anos de governo. Nenhum presidente consegue resolver nada em 4 anos de governo. E 2 anos de pandemia. E 2 anos de pandemia intensa, Então, assim, eu apoio porque eu vejo o nosso presidente honrar o nome de Cristo naquilo que ele está falando, em muitas das atitudes. Claro que tem muitas outras coisas, irmão, mas aí olha para dentro da sua casa, se todo mundo honra 100% as atitudes de Cristo, se você for olhar nesse padrão, irmão, então a gente precisa colocar essa mesma carapuça para dentro da nossa casa. Todo mundo da sua casa é sempre... Aí, irmão, o que está falando, o irmão é desviado. Não conseguiu trabalhar nem dentro da casa, não consegue cuidar nem dos próprios filhos. Tem que esperar o Arcanjo Miguel vir candidatar, se for desse jeito, né? Vota nele, né? Foi o que o Nicolas falou. Ele falou assim, irmão, Jesus não vai descer e vai vir aqui candidatar a presidente da República. Então a gente precisa olhar pessoas que estão alinhadas ao nosso ideal e aquilo que a gente acredita. Então, irmão, a esquerda, ela batalha o tempo inteiro contra. Independente se você tivesse colocado Jesus lá, irmão, esse teria... Se tiver... Voltou atrás, ó. O Lula falou, eu defendo o aborto, falou lá. Se fosse lá, não sei onde, a madame ia lá para o hospital e fazia aborto. Sim. Aí ele defendeu. Aí a repercussão foi ruim. Porque o Brasil é formado de muita gente conservadora. A maioria são conservadores. Então, como a repercussão foi ruim, ele voltou atrás. Não, eu gosto do Agora, presidente. Guilherme, puxando esse assunto que o pastor puxou, deixa eu te perguntar. O cara que eu admiro muito, um rapaz que eu admiro muito, é o Nicolas. Sim. E a gente tá vendo, assim, nos últimos anos, que tá surgindo, também vem de alguma década, pelo menos uma década e meia, tá dentro de um despertar do movimento conservador. Sim. E dentro do movimento conservador,
pessoal, principalmente protestantes, a gente, né? Protestante está vindo com peso. Aí, usando o exemplo Nicolas, o que você acha dessa inserção de gente cristã mesmo, verdadeiramente cristã, igual o Nicolas é um cara de tutano mesmo, cristão, e que tá novo e que tá, assim, puxando essa responsabilidade pra si. Não, me dá a camisa 10 aí que eu vou entrar em campo e quero jogar. Porque a gente tava vindo de um descrédito, alguns tempos atrás. Não, quem mexe com política é só quem não presta. A gente não vai mexer nisso não, vamos deixar pra lá. E vai muito nesse princípio que você falou. A gente vai deixar a televisão, a rede social, a internet... O que a igreja fala? A política é do diabo. Justo. Irmão, e aonde que a gente sofre? Na política, irmão. Por quê? Porque nós entregamos a política pro diabo. Então, assim, isso é claro, irmão, é claro. Nós não podemos entregar. Nós precisamos de gente boa lá dentro. De gente que estuda política. De gente que vive política. Se o cara ele quer ser um bom engenheiro, irmão, ele tem que estudar engenharia. Ele não pode estudar a Bíblia e querer ser engenheiro na vida. Verdade. Então, se ele quer ser um bom arquiteto, ele vai ter que estudar arquitetura. Então, a gente precisa ter bons políticos que conhecem de política. O Nicolas é um monstro da política, por quê? Porque ele é um cara que estuda política o tempo inteiro. O tempo inteiro estudando política. Eu sou a favor claramente de pessoas igual o Nicolas, que foram treinadas e preparadas. Então, o que a gente tinha que pegar? Quem aqui na nossa igreja tem aptidão e vocação para a política? A partir de agora, vocês vão ser treinados para isso. Vão ter faculdade, irmão, de política. Vocês vão entender a história da política, entender um monte de coisa. Não, irmão. Agora, a maioria dos políticos entra, não sabe nada de política. Irmão, eu não entro num lugar onde eu não domino aquele lugar. Eu fui pro Canadá e lá não tem futebol. Lá o povo só joga basquete. Eu tentei entrar algumas vezes, irmão. A coisa pior que existe é você estar inserido numa coisa que você não domina aquilo que você está fazendo. Você parece um mongol jogando. Então, a gente olha para esses políticos que não sabem de nada, irmão. Você fica parecendo, gente, não sabe de nada. Não compreende nada. A política é algo muito sério. Porque através da política, eu já ouvi muitos políticos falarem isso, através da política a gente muda uma nação. Por quê? Porque na mão de um político passa verbas para abençoar uma escola, uma praça, ajudar famílias, ajudar essas coisas. Então, assim, uma pessoa boa intencionada na política, ela vai de verdade poder ser fonte de transformação para o ambiente onde ela está inserida. Então, eu sou a favor de que cristãos devem estar na política, mas se prepararem para isso. Não é tipo aqui pegar, nós temos um irmão fulano de tal aqui, na igreja aqui, vamos colocar ele como... Não sabe nada, irmão. Aí chega lá dentro, vira um péssimo exemplo de cristão na política. Por quê? Porque o cara não sabe de nada, irmão. Não sabe de nada. Se você colocar o Nicolas num debate de presidente, irmão, ele vai arrebentar num debate de presidente. Ele engole muito, a maioria. Engole, por quê? Porque é um cara que foi treinado, irmão. E tudo aquilo que a gente é treinado para fazer, irmão, coloca alguém para conversar aqui sobre tecido, camiseta e qualquer coisa. Eu dou conta de falar, irmão. Coloca para falar sobre evangelho e missão na prática. Eu dou conta de falar, porque essa é a minha área de atuação. Então, precisamos urgentemente de políticos cristãos. Irmão, a gente entrega a responsabilidade de uma seleção brasileira para jovens de 19, 20, 21 anos de idade. E aí, a hora que a gente olha para a política, a gente não pode confiar neles também? O que a gente precisa, irmão, é de pessoas tementes a Deus. Porque quando a gente olha para a Bíblia, Davi, José, um monte de gente aí foi chamado para ser governador ainda jovem. Lideraram ainda jovem. Por quê? Mas eles se prepararam para isso, né? Então, o que a gente precisa é de gente preparada para assumir o cargo que Deus está confiando, né? Então, o chamado seu é política? Meu filho, se prepare, estude política, se envolva com política. Eu tenho um amigo meu que estudou comigo que o cara está totalmente envolvido com política, estudando política e sabe debater esse monte de coisa. Então, eu acho legal. Que é isso. Top, E uma terceira via? O que você acha da terceira via aí? Existe uma opção além de Jair Bolsonaro e Lula? Existe uma terceira via? Fala assim, olha, essa terceira via aqui, a igreja pode entrar por ela também? Quando você falar, eu acho que a terceira via é só quando você perde 2 vezes a identidade, tem que fazer a terceira. A única. Você vai no... O que você acha, Guilherme? Terceira via. Além da identidade, tem uma terceira. Eu vou deixar você... Vou até no banheiro ali, deixar você... O pessoal vai trancar a porta, o Rafael não vai nem mais voltar pro podcast. Terceira via. A galera da terceira via tá saindo muito tudo. Perigoso. É muito perigoso pelo quesito de que nós sabemos que só existem nesse exato momento uma pessoa capaz de destronar a entrada da esquerda.
É só você olhar para as pesquisas. Claro que as pesquisas não mostram muita coisa real, né? Porque a gente sabe como é que as pesquisas são. Mas assim, Aí confiar no Datafolha. a gente vai ter que lutar contra essa entrada da esquerda a todo custo. Por quê? Porque quem mais vai sofrer é a gente que é conservador, é a gente que é cristão, é a igreja do Senhor. Por quê? Porque eles vão vir, irmão, com 4 anos de amargura e de sofrimento para destruir aquilo que de verdade... A gente já está vendo, irmão. A gente já está vendo aí o povo... Foi na Espanha que eles postaram dizendo que quem fizer oração na porta de clínicas de aborto vão ser presos, irmão. Acho que foi Espanha mesmo. Foi na Espanha. Então vai ser preso, irmão. Você não está tendo liberdade de orar, irmão. Então isso é o que vai acontecer no Brasil. Você não vai poder ter live cristã, você não vai poder ter podcast cristão, irmão. Eles vão travar tudo. Então a gente precisa falar de... essa frase clichê, a gente precisa falar de política hoje para não ser proibido de falar de Jesus amanhã, irmão. Então a igreja precisa se falar. A igreja precisa compartilhar. A igreja precisa falar desses assuntos. E aí acontece. Se a gente olha e vê que não tem uma outra via, irmão, a igreja ganhou com o Bolsonaro no poder, ganhou no quesito assim, a liberdade continua de se pregar o evangelho, de se ter a palavra de Deus à frente, ganhou, irmão. Então nós precisamos olhar tudo isso. Olha para esses últimos 4 anos. Agora não, o povo esquece, o povo parece que, não, vamos colocar essa terceira via e se esquece que a gente pode perder para a primeira via, que está sendo um cara que roubou o Brasil o tempo inteiro. Um cara que destruiu a nação enquanto estava no poder durante os 8 anos que foi comandado por... 8 anos não, quase 16, né? Quase 16. Quase 16 anos que foi pelo comando dele, irmão. E aí a gente olha para as nações que eram aliadas a ele. Você olha para uma Venezuela, você olha para uma Cuba, você olha para esse estilo que você olha para a China, igual a China é hoje, Coreia do Norte, irmão. E eu não quero que o Brasil se torne isso. Então, eu acho que é a gente ser sincero com a gente mesmo e dizer assim, será que essa terceira via tem a oportunidade? Tem a chance? Não, irmão. Só vai enfraquecer, né? Eu vi que a galera, assim, tem uma turma aí de cantoras e cantores da esquerda que eles estão influenciando a adolescente a tirar o título. Você viu esses videozinhos? Eu vi, nós até fizemos um vídeo rebatendo. Isso, você fez? Eu juntei a juventude cristã, porque no secular você vai ter neutro esquerda. Dificilmente você vai ver um direita no secular. Mas nos cristãos não, irmão. Os cristãos são neutro-direita. Então o que acontece? Então nós precisávamos fazer um vídeo mostrando que, tipo, o adolescente aí, você tem mesmo essa oportunidade de tirar esse título, mas você precisa pensar e fazer do jeito certo, porque a sua decisão gera transformação numa nação inteira, né? Porque o mesmo voto que o Jair Bolsonaro tem, que o Lula tem, um adolescente de 16 anos que quiser votar tem a mesma oportunidade. E vale o mesmo tanto. Porque você olha e fala assim, o Bolsonaro que é o presidente da nação, se ele votar, quanto vale o voto dele? 1 voto. O adolescente de 16 anos que tirou o título também tem 1 voto. Então, da mesma proporção, a gente pode fazer parte dessa transformação que a nação tanto precisa, né?